pessoal, tudo bom? Como é que vocês estão? Eu sei que tá todo mundo bem. Me assustei. Foi? E aí, pessoal, tudo bom? Como é que vocês estão? Eu sei que tudo vai bem. Com Cristo sempre vai bem. Eu tô aqui novamente com o meu mestre Saulo e a gente vai falar um pouco mais da palavra de Deus, porque a palavra de Deus é para meditar. Oh, que massa! Receber aqui na minha casa meu brother, meu amigo, meu irmão, meu mestre Saulo. E hoje a gente vai falar de algo bem interessante, algo talvez misterioso, mas nem tanto assim. A gente vai falar do livro de Apocalipse. Então, Saulo, fala aí um pouco pra gente sobre Apocalipse. Amém. Graça e paz, queridos. André, é muito bom estar aqui com você na sua casa novamente, podendo compartilhar a palavra de Deus. Queridos, durante um tempo, várias pessoas têm mandado perguntas pra gente, e sempre falam assim, comentem sobre Apocalipse, tragam um resumo, um apanhado sobre o livro de Apocalipse. E a gente decidiu passar para vocês aqui um pouco sobre o livro de Apocalipse. Um livro temido por muitos. Eu lembro uma vez que eu fui ensinar em um lugar e uma pessoa disse assim, professor, o senhor vai falar de Apocalipse? Eu disse sim, ele disse, misericórdia. Apocalipse eu fiquei sabendo que é o livro de terror da Bíblia. E aí eu falei, não, pelo contrário, a Bíblia fala que é bem-aventurado quem lê Apocalipse. Amém. Apocalipse 1, verso 3 diz, bem-aventurado aquele que lê, aquele que ouve e aquele que guarda as palavras da profecia do livro, porque o tempo está perto. Então, é bem-aventurado ler Apocalipse, e não amaldiçoado, ou é um livro de terror da Bíblia, nada disso. É verdade. Olha, se a gente for olhar até pelo significado do nome Apocalipse, não tem nada a ver com filme de terror, nem tem nada a ver com tragédia. Ele revela tragédias que vão acontecer. Mas Apocalipse, no grego, é Apocalipsis, significa revelação. É um descortinar, sabe? É como abrir os nossos olhos. Então, de fato, é necessário que o crente, que o cristão, que aquele que crê em Jesus Cristo, que aquele que crê na palavra, é necessário, é essencial que ele leia Apocalipse, porque no Apocalipse está a revelação. É isso mesmo. Eu gosto de falar, André, sobre Apocalipse a seguinte verdade. Eu digo que o livro de Apocalipse é o desvendar triunfante e definitivo de Deus o Pai, do seu Cristo Jesus contra as forças do mal. Amém. Contra Satanás, o anticristo e todos os inimigos. E eu digo que o livro de Apocalipse, se você espremer, apertar, ele está tinto de sangue. Isso. Tem sangue no livro de Apocalipse. Isso quer dizer que existe cruz, existe redenção. Lá Jesus é apresentado como um cordeiro que sangrou, que foi morto. Ele volta com um manto tinto de sangue. Então o livro de Apocalipse não está distante da cruz, pelo contrário. A cruz é escatológica, assim como o livro de Apocalipse também tem cruz nesse livro. Então é interessante. Amém. Então vamos caminhar, primeira coisa que a gente já viu aqui foi a definição. Apocalipse quer dizer revelação. Uma outra verdade que nós vimos é a importância de estudarmos, e bem-aventurado é aquele que lê, aquele que estuda, aquele que medita no livro de Apocalipse. A gente precisa só fundamentar aqui algumas coisas. Autoria, datação e ocasião da redação de Apocalipse. Importante. Então, falando sobre autoria, o autor fica claro aqui que é o próprio João. No verso 1:4 ele diz, João, às 7 igrejas que estão na Ásia. Ainda que não diz aqui que é apóstolo, a tradição da igreja tem aceitado que é João o apóstolo. Isso mesmo. Um dos 12. E a gente tem alguns fundamentos que provam que é João. Por exemplo, quando a gente compara o Apocalipse com o Evangelho de João e as epístolas joaninas, a gente encontra palavras comuns nesses livros. Por exemplo, fonte de água viva, fonte da vida, essas palavras que falam sobre água viva, que João usa no capítulo 7, tem também em Apocalipse. O rio da vida, a água da vida, fonte da vida, a expressão cordeiro. João usa nas epístolas e também no Evangelho, e Jesus aparece como cordeiro também em Apocalipse. E aí a gente vai encontrar diversos outros títulos que aparecem para Cristo no Evangelho de João e aparece também em Apocalipse. Um deles é Logos. Isso mesmo. No princípio era o Logos, o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e Apocalipse 19 fala que Jesus é o Logos de Deus. Então isso mostra que é o mesmo autor. João foi, o apóstolo foi quem escreveu
essa mensagem ao Apocalipse também. E um outro detalhe que se deve considerar é que João, pela tradição da igreja, ele foi o único que morreu de causa natural. Ele teve contato com diversos pastores na região que ele morava. Ele foi lá para Éfeso, ficou um bom tempo lá. E segundo a tradição, ele morreu de causas naturais e pregando filhinhos, amemos uns aos outros, essas questões também. Então, tanto a história como a Bíblia dá indícios de que é João, um dos 12, quem escreveu o livro de Apocalipse. Sobre a datação, você quer comentar algo? O que se defende na tradição é que o livro de Apocalipse tenha sido escrito entre 90 e 95. Isso. Depois de Cristo. Quando a gente aciona a história da igreja, estudando um pouco ali dos pais da igreja, a gente encontra, tem um livro de um historiador que falou muito sobre um imperador. Esse livro eu tenho lá em casa, é muito bom. E esse historiador, ele falando sobre a história eclesiástica, ele diz que... Eusébio de Cesareia. Ele diz que o livro de Apocalipse foi escrito no 14º ano do reinado de Domiciano. Domiciano assumiu o governo em 81. O 14º ano vai levar para o ano 95. Isso mesmo. Então, está na história da igreja que João escreveu, esteve em Patmos nesse período. A ocasião é que João estava na ilha grega chamada Patmos, como ele diz, né? Ele mesmo diz aqui, se vocês verificarem aí, Apocalipse capítulo 1, a partir do verso 9, ele diz assim, eu, João, irmão vosso, e companheiro convosco na aflição, no reino e na perseverança em Jesus. Estive na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Então, nós já vimos aqui a datação, a autoria e a ocasião. João estava em Patmos. Falando um pouco sobre a ilha de Patmos, ela era uma ilha grega, né, de rochas vulcânicas. E tradicionalmente os prisioneiros, os piores prisioneiros que eram considerados ameaça para o império, eles eram enviados para Patmos e ficavam lá presos. Sim. Eu gosto de dizer que quando João estava em Patmos, André, e todas as portas se fecharam na terra, uma porta se abriu nos céus e o Senhor Todo-Poderoso apareceu para ele, né? Isso mesmo. Então o livro de Apocalipse é muito rico. Se a gente for falar só do capítulo 1, já tem muita riqueza para comentar também. Quer acrescentar algo mais? Patmos era como Alcatraz, né? A própria geografia daquela ilha fazia dela um lugar perfeito para uma prisão de altíssima segurança. Isso, cercado das águas frias do mar Egeu, né? Cercado de águas frias, era quase que impossível fugir de lá. Isso. E João estava bem preso lá, e foi nessa prisão, e foi nessa situação que João recebe a revelação do próprio Deus, do próprio Jesus Cristo. A gente estava falando no início, Saulo, que o autor, né, o escritor é João, mas a gente consegue perceber na carta que ele foi um instrumento de Deus. A gente consegue ver na carta que quem cita o que está escrito para ele é o próprio Deus, é o próprio Senhor Jesus Cristo. Então ele recebe de Deus a revelação e ele escreve para nós. Isso mesmo, eu gosto de falar, André, eu tenho um livro sobre isso, Apocalipse de Cristo às 7 igrejas, né? Nesse livro eu gosto de falar sobre múltiplos remetentes e múltiplos destinatários, né? Quando falo de remetente, né, ou seja, quem enviou a mensagem, a gente encontra no próprio capítulo 1, vai dizer que a mensagem é de Deus, o Pai, por meio de Jesus Cristo, que comunicou ao servo João por meio de um anjo, e no final de cada carta às 7 igrejas diz que essa é uma mensagem do Espírito Santo. Então eu falo de Deus o Pai, o Filho, o Espírito Santo, o anjo e João. Seriam múltiplos remetentes. E os destinatários, a gente encontra a mensagem às 7 igrejas ali na Ásia Menor, mas também é algo que é aplicado para toda a igreja de Cristo em todas as eras, em todos os tempos. Isso mesmo. Então aí a gente falou um pouco aqui do capítulo, um contexto do geral do livro de Apocalipse. Falando ali do capítulo 2 e 3, a gente tem as 7 igrejas do Apocalipse. Isso. Eram igrejas, comunidades e irmãos que se reuniam em cidades, que vai de Éfeso até Laodiceia. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Ali tem mensagens para o corpo de Cristo no geral. Trata sobre doutrina, né, André? Sobre procedimento. E existe muita riqueza e tem escatologia, porque tem promessas, né? Isso mesmo. Essas cartas, né, há várias teorias. Né? Cada igreja representa uma época da igreja, da história da igreja. Outro tem uma teoria que são igrejas literais.
E são várias visões. Eu sugiro que você compre o livro de Saulo, porque ele deixa isso bem claro, né? Mas eu vejo claramente as cartas ali sendo enviadas para igrejas literais e vejo também aquelas cartas sendo enviadas para mim como igreja, né? Ali naquelas cartas tem conselhos, tem elogios, tem promessas, tem bronca, tem correção, tudo isso tanto para aquela igreja naquele tempo como para a igreja do Senhor em todas as épocas. Em todas as épocas, né? Eu acho que limitar uma igreja, uma fala, a um período de tempo, isso vem de um estudo chamado os historicistas, né? Eles veem o livro de Apocalipse como uma crônica da cruz ao fim. Mas, olhando ali, eu gosto de utilizar assim, eu devo seguir o mesmo padrão que eu uso nas demais epístolas. Isso. Que Paulo falou para os irmãos em Corinto. Tinha coisas contextuais, tinha questões para eles, mas serve para nós. Com certeza. Então, eu uso isso também sobre as 7 igrejas do Apocalipse. Com certeza. Então, vamos avançar mais um pouco, né? Se a gente fosse comentar sobre cada igreja, teria muita riqueza, mas de qualquer forma você já vê que o livro de Apocalipse é algo que você já pode ler e aprender e receber da parte do Senhor verdades aí já desde o início do livro. Então, capítulo 2 e capítulo 3, a gente tem essa mensagem das 7 igrejas. Ainda no capítulo 1, Jesus se apresenta para João de diversas formas. Isso. Parece transmitir uma divisão didática no verso 19 do capítulo 1, né? Ele diz, escreve, pois, as coisas que vistes, as que são e as que hão de acontecer. Muito interessante. Depois destas, parece indicar quem usa esse texto como uma indicação da estrutura do livro. Outros entendem que não está mencionando isso. De qualquer forma, assim como toda carta, o livro tem uma progressão. Uma progressão nas visões, progressão no entendimento, mas isso não impede ele também de citar coisas do passado e usar até exemplos do passado para ilustrar verdades que o autor inspirado queira transmitir. Se você ler o livro, você vai ver que ele de fato está falando de coisas que estavam acontecendo naquele tempo. Até as 7 igrejas, né? As 7 igrejas, você vê mensagens para aquela igreja, mas você também vê muito no livro de Apocalipse, por isso que o nome é Revelação, de coisas que ainda iriam acontecer para eles e coisas que ainda vão acontecer para nós. Para nós. Esse é o livro de Apocalipse. A história da humanidade no geral, né? Porque ele diz assim, as coisas que devem acontecer. Então ele aponta para um futuro também. Então, André, quando a gente fecha aí o capítulo 3, que vai para o capítulo 4 e capítulo 5, a gente pode fazer um bloco só, capítulo 4 e capítulo 5, a gente tem alguns acontecimentos e personagens importantes desses 2 capítulos. Verdade. Eu acho que a gente poderia citar João sendo levado aos céus, ao ressoar de uma voz como de trombeta, capítulo 1, capítulo 4, verso 1. Ele é levado ao ressoar de uma voz como de trombeta, que em 1:10 transmite que é a voz de Cristo, né? Apocalipse 1:10 é Jesus chamando ele. Quando ele chega na sala do trono, é algo interessante, que tem um autor aqui, não sei se você tem ele, o Grant Osborne, tem um comentário de Apocalipse. Não. O Grant Osborne, ele diz assim, é como se fosse visões dentro de visões. Então ele chega lá na sala do trono e ele tem uma visão e ele vê outra coisa e ali amplia, é como se ele olhasse para o outro lado e fosse vendo mais coisas lá no céu. A primeira visão que parece descrever ali no início, ele vê o trono de Deus e um ser semelhante a pedras preciosas. E ele cita algumas pedras e é uma menção a Deus o Pai mesmo, claramente. Mas ele cita outros personagens, você lembra de alguns deles? Os 24 anciãos. Os 4 seres viventes. Isso. Ele cita esses personagens também, os 4 seres viventes. Já ouvi uma pessoa dizendo assim, que era uma menção a 4 tipos de unção. Mas o próprio texto vai falar, né? 4 seres viventes que estão diante do Senhor, eles estão adorando. Quando a gente compartilha isso, compara isso com visões do Antigo Testamento, eles parecem seres celestiais, angelicais, que estão adorando ao Senhor ali. Agora, não é errado entender que eles possam representar características até do ministério de Jesus, o rosto como de homem, né, face como de leão, como de homem, como de águia. Então isso pode indicar também. Apocalipse também usa muito literatura veterotestamentária. Literatura veterotestamentária. Então ele vai sempre estar. Vai ser comum no livro de Apocalipse, João, né? Isso. Como bom
bom judeu que ele foi, um bom homem de Deus, estudioso da palavra, ele usa a própria palavra para ensinar, para nos trazer revelação. Então, é comum que aconteça no livro de Apocalipse ele cita Daniel, Zacarias, Isaías, Gênesis. Só para vocês terem uma ideia, ele cita Gênesis porque ele fala no capítulo 12 que o dragão é a antiga serpente. Isso. Ele fala da árvore da vida também e ele vai falar outros textos. Então ele cita Zacarias 1:7 de Apocalipse, ele fala que lá é dito que Jesus vem sobre as nuvens, ou com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo os que traspassaram. E ali é uma menção a Zacarias. Com certeza. E alguns teólogos falam que isso é uma menção à cruz, mas não pode ser porque já tinha passado a cruz quando João falou isso, né? Isso mesmo. Então é algo escatológico também. Mas aí a gente avança mais um pouco. Então no capítulo 4 e capítulo 5 a gente vê, tem uma multidão de anjos, tem esses 4 seres viventes, tem 24 anciãos, que parecem ser seres representativos, né? Parece que eles representam a igreja. Há quem diga que eles representam os 12 apóstolos e os 12 patriarcas, o Antigo e o Novo Testamento. Outros, porque são 24, né? Outros falam que eles representam a igreja por causa das características deles. O linho finíssimo e puro, coroas que receberam, sentado em tronos, que foi prometido para as igrejas. Isso. E o cântico deles, nas versões fiéis, ele se inclui. O cordeiro que foi morto e nos comprou para o nosso Deus. As versões atualizadas de texto intermediário usa os comprou e não nos comprou. Então aí, se você seguir o texto fiel, você vai defender que pode ser uma indicação da igreja. Então aí a igreja já estaria no céu, né? Nesse contexto. Isso. Já estaria no céu. Então capítulo 6 em diante, André, o que é que acontece? Pronto, capítulo 6 até o 19, isso, né? A gente vai ter uma descrição. A revelação, né? O texto de Apocalipse vai nos revelar o que vai acontecer durante o período tribulacional. O que é a tribulação? A tribulação, eu aproveito e já indico um vídeo que tem aí no canal só falando sobre tribulação, né? A tribulação é um período onde Deus vai tratar com o mundo. Isso. Né? A ira de Deus vai ser derramada sobre toda a terra. A gente vê isso no texto de Apocalipse 3, né? Versículo 10, ele já fala de uma tribulação sobre toda a terra. Uma tribulação sobre todo mundo, sobre toda a terra. E essa tribulação, ela também é profetizada no Antigo Testamento. Se você ler o livro de Daniel, no capítulo 9, a partir do versículo 24, ele vai falar de 70 semanas, né, que estão determinadas, e dentro dessas 70 semanas, existe uma semana que ainda está para se cumprir, que é exatamente uma semana de 7 anos, né? A 70ª semana de Daniel, que é esse período tribulacional que está por vir sobre toda a terra. Então, a gente tem aí do capítulo 6 ao 19, cobre esses 7 anos. Isso, é o desenrolar. O desenvolvimento desses 7 anos tribulacionais. Então, para facilitar para as pessoas que estão nos assistindo, a gente poderia citar alguns personagens principais desse período dos 7 anos. Sim. Eu pensei em citar, tem vários, né? Mas eu pensei em citar 5 personagens. Certo. Então, por exemplo, o Anticristo. Já no capítulo 6, versículo 1, 2... Aquele cavaleiro no cavalo branco, né? O povo pensa que é Jesus. Gente, o cavaleiro do cavalo branco do capítulo 6 não é Jesus. Isso mesmo. E a base bíblica para dizer que ele não é Jesus é porque Jesus tem um manto tinto de sangue. E ele não aparece com manto tinto de sangue, André. E ele traz com ele outros cavaleiros que trazem destruição para a terra. Tem vários detalhes. Isso. Ele tem um arco na mão, a gente não vê Jesus. E não vê a menção da flecha. A gente não vê Jesus com um arco. Jesus é bem descrito no capítulo 19. Quando ele vem com uma espada. Então, eu acredito, e pode haver um tanto de inferência nisso, mas pela característica dos outros cavaleiros que vêm com ele, pelo contexto em que ele aparece, Jesus Cristo está abrindo o selo. Isso, o Cordeiro está abrindo o selo. O Cordeiro está abrindo o selo e o Cordeiro está entrando, sendo manifesto aqui na terra. É estranho, né? Estranho. Ele quem abre, ele desce, depois ele volta para abrir os demais. Os demais selos. Então, fica estranho. Quando ele abre os selos, esses cavaleiros aparecem. Todos eles têm uma mensagem negativa, uma mensagem de destruição, uma mensagem de ira, uma mensagem de julgamento. Parece fazer conexão com o que o próprio Cristo falou em Mateus 24, né? Que viria falsos cristos, pessoas se dizendo Cristo, e o Cristo ali. A própria aparição dele no cavalo branco dá pra gente a ideia de imitação. E você vai ver isso, Saulo, em Apocalipse, só para dar essa ideia para você de imitação, você vai ver essa ideia de imitação no primeiro cavaleiro, do cavalo branco. Você vai ver em Apocalipse 7, a gente vai falar já dos 144 mil, eles são selados com um sinal.
na Isso, testa. E no capítulo 13, No capítulo 13, o dragão também o anticristo lá. tem um sinal imitando na testa também. Até uma possível morte e ressurreição ali, como se fosse uma simulação onde suas cabeças são feitas. Imita uma ressurreição, né? Então, o caráter de imitação de Satanás... Até para trazer engano. Queridos, preste atenção. A maior estratégia de Satanás, e é toda a coja dele, né? O anticristo, o falso profeta, os povos inimigos, não será a força, será o engano. Isso mesmo. Assim como foi lá no Éden. Isso mesmo. Assim como a serpente lá no Éden utilizou o engano para fazer com que aquele primeiro casal caísse, né? Isso mesmo. Então, o engano será a maior estratégia de Satanás, e até hoje é assim, né? Até ele tentando o nosso Senhor, o Redentor, o Jeová Filho, Jesus Cristo, ele usou essa estratégia, né? Para tentar tal. E não, olha, se você comer aqui, se tu é mesmo filho de Deus, prove que você é o filho de Deus, essas questões. Mas a estratégia do anticristo será um engano. Eu gosto de dizer que esse personagem, o anticristo, ele será um líder político, militar e o apoio de um líder religioso, que é o segundo personagem que nós estamos falando, que é o falso profeta agora. Isso. O primeiro é o anticristo, a besta que sobe do mar, e o segundo personagem é o falso profeta chamado de segunda besta. Isso. Ou a besta que sobe da terra. Isso, né? que é chamado também de aquele que tem chifre como que de cordeiro, mas fala como dragão. É interessante, então ele vem trazendo o engano, ele é o líder religioso. O anticristo tem associado a um líder militar também, porque o pessoal quer aplicar isso para o atual presidente, porque ele é militar também. Não, isso não tem nada a ver, essas conexões não podem ser feitas porque nós estamos tratando de algo futuro e o anticristo não se manifesta ainda porque existe detentores. Isso. A Bíblia fala pelo menos sobre 2 citações de que o anticristo não se manifesta porque tem algo detendo. Uma condição é haver uma grande retirada. Isso. E outra também é que existe aquele e quem o detém. Então, enquanto isso não for removido, não pode existir anticristo operando agora. Então, mas de qualquer forma ele será um líder militar. Se vocês observarem para todo o cenário da existência da humanidade, os pilares de uma sociedade repousam nesse entendimento. Forças militares, as forças políticas e o poder religioso. Isso mesmo. E ele vai usar isso justamente para enganar pessoas. Então a gente tem, número 1, o anticristo, número 2, o falso profeta. Você teria um outro personagem, serão 5. 5. De destaque da tribulação. Vou tentar usar algum tipo de cronologia. A gente já falou do anticristo, do falso profeta, a gente está basicamente aí em Apocalipse 13. Eu vou voltar um pouco para Apocalipse 11 e vou falar das 2 testemunhas. São personagens importantes que aparecem nesse período de tribulação. Essas 2 testemunhas, André, eles são humanos, homens, ou são, por exemplo, uma representação da igreja, representação do Antigo Testamento e tal? É isso aí. Existem visões, né? Há quem acredite que é o Velho Testamento e o Novo Testamento. A lei e a graça. A lei e a graça. Então, quem acredita assim está simplesmente alegorizando, simbolizando, não está olhando o texto da forma literal. Quem olha para o texto de uma forma mais literal vai entender que são 2 pessoas. São 2 homens. O texto fala esses 2 profetas, né? O texto deixa claro. Se você olhar para o texto querendo entender o que ele realmente diz, você vai ver que são 2 homens. Um outro problema, queridos, é que como é que se mata a lei e o evangelho, né? Como se mata a palavra. Eles morrem, eles ressuscitam. Então é claro na Bíblia que são 2 homens. O Antigo e o Novo Testamento, como é que você mata o Antigo e o Novo Testamento? Agora, saber que são 2 homens é muito fácil. Está claro na Bíblia. Agora, a pergunta é... Quem são? Aí vem as teorias, né? Moisés e Elias e Enoque, 2 profetas do futuro. Eu já vi Elias e João Batista. O que você imaginar. Tem teorias, a Bíblia não diz, então a gente não vai dizer também. A gente vai ficar com o texto. A Bíblia chama de profetas e fala que eles operam sinais semelhantes, quando nós olhamos para o Antigo Testamento, aos operados por meio de Elias e de Moisés. Isso. Mas operar sinal semelhante não é garantia que sejam as mesmas pessoas. Mas também pode, na soberania de Deus, pode ser Elias e Moisés. Deus pode ressuscitar Moisés fisicamente e ele aparecer aqui no futuro. Elias pode vir de algum lugar que ele está, que ninguém sabe onde ele está. O que a gente sabe é que ele não morreu. É que ele foi arrebatado, ele foi tomado por Deus para ele. Então Deus escondeu ele, a gente não sabe. Deus pode manifestá-lo aqui porque Deus é poderoso, ele é soberano. Mas o que a gente entende claramente é que vão ser 2 homens, 2 profetas e que vão fazer sinais e maravilhas aqui. Eu sempre digo que esses 2 personagens
as duas testemunhas, sempre o pessoal fica brigando para identificar, a saber qual é a identidade, e eles negligenciam o propósito de existência das duas testemunhas, que é dar testemunho, né? A testemunho a respeito do Senhor, é transmitir para Israel e também um alcance para outros povos também. Mas a Bíblia fala que eles serão mortos e ressuscitam e sobe ao som de uma voz chamando eles para os céus, e uma nuvem cobre eles. Interessante que a conclusão do texto fala que tem um terremoto, pessoas morrem e pessoas glorificam a Deus. Esse é o propósito. Então, glorificar o nome do Senhor, que possivelmente é uma indicação para arrependimento. Isso mesmo. Porque nos juízos, queridos, do livro de Apocalipse, a gente tem sempre uma conclusão dizendo assim: e não se arrependeram para darem glória a Deus, antes blasfemaram. Aí nesse texto, específico nesse texto, e somente nele diz, 7.000 pessoas foram mortas e os demais deram glória a Deus. E para dar glória a Deus e para glorificar a Deus, isso implica em arrependimento. É possível que seja um arrependimento. Então a gente tem já o anticristo, o falso profeta, as duas testemunhas, e um outro personagem importante também no cenário da tribulação é o dragão. Sim. Que é Satanás. Satanás. Então no capítulo 12, verso 9, ele aparece, ele é chamado de o dragão, a antiga serpente, o diabo, que é Satanás. Então todo o cenário, percebe que é uma imitação da Trindade, né? A imitação do nosso Deus, que é único, porém trino. Então você tem lá 3 pessoas também, né? Você tem o anticristo, o falso profeta e o dragão. Interessante que a Bíblia fala, a Bíblia, os teólogos chamam de trindade do mal. Interessante que a Bíblia fala que o dragão dá poder à besta, para que ela opere, né? Até Paulo fala que o anticristo se manifestará segundo a eficácia de Satanás. Então vai ser um período de muita destruição para a terra. Então nós temos aí o anticristo, o falso profeta, as duas testemunhas, o dragão e um outro grupo de personagens voltando antes, que é importante você citar também, sim. Que são os 144 mil judeus. Isso, que serão selados com um propósito específico para fazer sinais e possivelmente pregar o evangelho aqui alcançando pessoas. Interessante que eles são ungidos e logo mais aparece uma grande multidão salva. Isso. Parece que isso implica que eles são selados, e isso indica, para mim, parece indicar que eles vão ser as primeiras testemunhas aqui. Eles vão pregar o evangelho. Pregar o evangelho aqui. Por isso que Jesus falou, né? Esse evangelho do reino será pregado. Em Mateus, né? Em Mateus 24, né? Então, a gente tem esse personagem. Teria mais, né? Vamos citar mais 2, pelo menos, né? A gente está em 5, vamos citar mais 2 que tem destaque, porque a gente vai caminhar para o fim do... Tem uma mulher? Tem uma mulher, né, que aparece no capítulo 12. Isso. Mas tem uma outra mulher no capítulo 17 e 18. Né? Aparece ali uma mulher no capítulo 17. Então a gente poderia citar essas 2 mulheres, né? Qual é a primeira mulher, né? A mulher vestida do sol e da lua. Do sol e da lua, né? É um capítulo bem interessante, ele meio que se desconecta dos outros, ele meio que encerra ali, ele para numa cronologia e traz uma ideia de uma mulher, algo com certeza simbólico, representativo. E ele ainda diz algo mais, né? Que essa mulher achava-se grávida. E o seu filho há de reger toda a terra. E o dragão persegue o filho e o filho sobe para o seu trono. É difícil. E além disso, ele é um texto que ele faz uma mistura de tempos, queridos. Ele coloca passado, presente e futuro. Ele mostra que o filho foi perseguido já. Né? Ele mostra que o dragão persegue a semente da mulher. A mulher se esconde e o dragão vai atrás. Então, ele o capítulo 12 de Apocalipse, até no meio acadêmico, é um capítulo de muito debate. Por causa comparam ele ao capítulo 20, a questão o reino quando começa. Será que o reino começou na cruz, quando o Messias morreu? Ele parece representar a história da redenção. Isso. O nascimento de Cristo, a mãe. Isso, né? A perseguição por Herodes. Theotokos, a mãe de Deus, falando de Maria, a portadora de Deus, falando da perseguição, falando da história de Cristo até a sua ascensão. Mas também ele aponta também para Israel. Isso. A gente consegue ver essa mulher representando a nação de Israel. Por várias razões, né? A questão dela estar vestida sol, lua e estrelas. José teve um sonho assim com sol, lua e estrela. E lá é dito que representava o pai, a mãe e os demais irmãos. Então, isso estava apontando justamente para a nação
de Israel. Então ali é possível que essa mulher, né, e não é novo na Bíblia comparar uma mulher com uma nação. Até porque o profeta casa com uma prostituta para simbolizar, lembra daquela casa do profeta Osés, para simbolizar a corrupção de Israel. Então é possível sim Israel ou uma nação ser comparada a uma mulher. Claro, isso é claro na própria escritura. Até porque a Bíblia um texto, não é só um exemplo, não tem nada a ver assim, mas a própria Bíblia chama a igreja, né, chama a igreja de esposa, chama a igreja de noiva e chama a igreja de nação. Um detalhe, Saulo, é que o texto claramente fala de Jesus Cristo, da redenção, fala de Cristo subindo ao céu, sendo arrebatado. Isso. É isso que o texto e fala. E há uma promessa de que ele virá para reinar, né, também. E olha só, e Cristo, de fato, ele é filho de Israel. Ele vem dessa nação. Ele diz no capítulo 4 de João que a salvação vem dos judeus. Então, não tem problema nenhum nesse entendimento, nessa interpretação, que essa mulher representa a nação de Israel. Isso mesmo, usando ecos do acontecimento de Maria e outras coisas mais. Eu ainda gosto de comentar uma fala do Grant Osborne. Ele diz assim, que em todas as visões João fala, então vi. Nessa ele fala, ele diz assim, então viram. Ele dá a ideia de que outras pessoas viram, testemunharam. Aí ele cita que seria, o Grant Osborne cita que seria desde a queda, a serpente perseguindo a semente da mulher, para que de alguma forma impedisse o nascimento do Redentor. Legal isso? Legal. Então eu cito isso no meu livro. Então ele fala assim, não foi apenas João que viu, ele fala de algo, parece que tem uma história, né, de perseguição do dragão para tentar destruir a semente. E se vocês forem observar, que diz Israel já foi tão perseguido, várias nações, a Guerra dos 6 Dias, quando você olha um pouco, né, anos 70 e diversas coisas, um pouco antes também. O Holocausto, tentaram de tudo destruir Israel e não destrói. Eu gosto de dizer que Israel jamais será destruído, né? Deus vai preservar eles. Deus tem aliança eterna com eles. Então, para se cumprir, eles têm que ser preservados. Isso mesmo. Isso é fantástico. Para a gente fechar, a gente tem a próxima mulher do capítulo 17, que é uma meretriz, possivelmente um sistema religioso, um falso sistema religioso. Mas o capítulo 18 também fala de uma cidade. Né, a Babilônia, que talvez seja a cidade sede do anticristo. Né? Tudo uma imitação, ou um título, né, da cidade, a gente não sabe ao certo. Mas tudo uma imitação, tentando imitar Jesus. Jesus tem uma cidade sede. Eu até gosto de acrescentar uma fala do Carlos Oswaldo Cardoso Pinto. Um falso sistema religioso e político. E aí ele fala, e econômico-político, ele diz, por causa da compra, venda, aquela questão da negociação. É verdade. Então, queridos, aqui esses são os 7 personagens principais que a gente tem, outros que a gente cita no livro de Apocalipse nesse período tribulacional. E para a gente caminhar para o fim aqui, a gente tem capítulo 19, que é Jesus voltando. Isso, o final. Agora é Jesus mesmo. O final da tribulação. Jesus volta gloriosamente, poderosamente. Volta com a sua igreja. E eu gosto de dizer, André, que é o leão vitorioso que chega, se aproxima com o exército celestial. Ele não volta mais ali como um cordeiro mudo perante seus tosqueadores. Ele vem como um leão com a sua espada afiada. O próprio texto de Apocalipse diz que ele é aquele que julga e peleja com justiça. Né? Ele vai pisar no lagar do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus. Ele vem gloriosamente e com o sopro da sua boca matará todos os povos inimigos, lançará o anticristo e o falso profeta para dentro do lago de fogo e enxofre. Isso mesmo. E capítulo 20, ele implanta o reino dele. O reino mesmo. Que será o reino de justiça, de paz, de alegria. Satanás é preso por 1000 anos. Satanás estará preso por 1000 anos. Alguns teólogos falam que Satanás foi preso desde a cruz. Isso é complicado porque o texto diz que ele foi preso com o seguinte propósito: não mais enganar as nações. E a pergunta é simples: Satanás hoje está enganando nações? Com certeza. Então tem que continuar solto. Então aí o texto diz que Satanás será preso e haverá ali, nós estaremos no reino milenar, haverão 2 grupos de pessoas, os glorificados e os não glorificados. Os glorificados envolvem todos os salvos da igreja, os santos do Antigo Testamento, as pessoas que morreram e ressuscitarem, salvas ali do período tribulacional, possivelmente 144.000, as 2 testemunhas, esse pessoal que ressuscitou, e os 144.000 possivelmente eles recebem glorificação, não provam morte, né? Não há menção de morte. Não há, a gente não vê eles morrendo. Não vê. Talvez aconteça com ele o que vai acontecer comigo e com você. Isso. A gente vai ter o nosso corpo glorificado ainda em vida, assim eu espero. Até porque é uma promessa, né? De que lá é dita-se a seguinte promessa: os juízos tribulacionais,
podiam alcançar todas as outras pessoas, com exceção daqueles que têm o selo de Deus. Então, capítulo 21 e capítulo 22, só um detalhe, ao final do reino milenar, Satanás é solto. E aí cumpre o propósito dele, enganar nações. Ele sai enganando nações. Engana milhares. Quer dizer que a gente glorificado vai poder ser enganado, André? Não. O pessoal já estava naquela dúvida. Quer dizer que depois de tudo isso ainda eu vou poder ser enganado? Não, jamais. O texto é bem claro, ele vai... É porque a gente tem que entender que no reino milenar, como o Saulo disse nesse instante, entra um grupo de glorificados. Esses glorificados, eles já estão salvos, já vivem eternamente com Deus, já foram julgados, absolvidos na cruz, já receberam seus galardões, já participaram do tribunal de Cristo, eu estou falando da igreja, né? E não tem mais como essas pessoas serem enganadas. Já estão vivendo na plenitude com Deus. Mas vai existir um outro povo aqui que vão entrar na tribulação. Quem são esses povos? Os sobreviventes da tribulação. Né? Então vai ter pessoas que não vão morrer durante a tribulação? Na tribulação, com certeza vai haver sobreviventes, tanto da nação de Israel, como de outras nações. Uma prova disso, queridos, é porque a própria palavra do Senhor diz, que Jesus falando, Mateus 23, ali do verso 37 ao 39, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que são enviados. Ele vai dizer em determinado momento que vocês não me verão mais até que vocês venham clamar, bendito que vem em nome do Senhor. Então tem que estar vivo, né? Tem que estar vivo. Estar vivo ali, vão clamar e vão ver o Senhor e vão entrar para o reino. Zacarias fala também. Nós vemos claramente em Mateus 24 e 25. Em Mateus separando 25, as ovelhas dos bodes. vai ter um julgamento ali, trono da glória. Um julgamento do trono da glória que você defende muito bem no livro. E ali pessoas são julgadas. Mateus 25, a partir do versículo 31, está falando ali de uma separação de bodes e ovelhas. São sobreviventes da grande tribulação. Alguns vão ser separados, né, vão ser salvos pela graça, né, e vão estar entrando no reino milenar. O próprio texto diz, né, tomem posse do reino que vos estava preparado. Isso, então, esses são as pessoas sobreviventes. Então haverá salvação ainda durante a tribulação, né? Haverá salvação. Peraí, mas o Espírito Santo não tinha saído, né? Saiu? A gente vai passar a tarde todo dia aqui falando. Mas o Espírito Santo não saiu. Apocalipse é um livro maravilhoso, né? E claro que se vai haver salvação durante a tribulação, isso é claro, lá no capítulo 7 de Apocalipse. Capítulo 7 já tem. Já tem, falando de milhares de cristãos. E lavaram a sua vestidura no sangue do Cordeiro. Que foram salvos. Salvos por meio da obra de Deus. Pela graça, por meio da fé em Cristo Jesus. Então, se há salvação, o Espírito Santo vai estar atuando. E tem que ser pela graça mediante a fé, né? Só tem salvação pelo Espírito Santo. E apontando para Cristo, né, o Redentor. Com certeza. Então vamos lá. Então no capítulo 21 e 22 é o chamado teologicamente de a eternidade. A eternidade. É porque no final do capítulo 20 a gente vê claramente o juízo final. O julgamento do grande trono branco. Os ímpios vão ressuscitar. Tá? Esse é um evento grandioso do Apocalipse. Então os ímpios de todas as épocas ressuscitam e vão receber ali a sua sentença. Né? E aí eu queria que você falasse um pouquinho desse julgamento. Esse julgamento. Eles podem ser salvos, né? Às vezes a pessoa pergunta, vai ter um juízo final. Será que nesse julgamento do trono branco, no final do reino milenar, será que as pessoas ainda vão poder ser salvas? Bom, o próprio texto vai mostrar que não, né? Vai mostrar que tem livros, o livro da vida também. E é interessante, uma vez me perguntou assim, se o livro da vida está lá, então deveria ter algum salvo. Eu gosto de dizer que a presença do livro da vida não é garantia que tem um salvo. É simplesmente mostrando para ele que o nome dele não está lá. Isso mesmo. Então, os ímpios estarão ressurretos diante do Senhor, eles vão receber graus, vão ser julgados conforme as suas obras, vão receber graus e vão ser lançados de juízo e vão sofrer em níveis diferentes, assim como o nosso galardão será diferente, o juízo para eles também será diferente. Dependendo das obras. Das obras que eles praticaram também. Né? Mas todos estarão perdidos, só que uns sofrendo mais e outros menos, e pelo incrível que pareça, Jesus fala sobre isso. Né? Haverá menos rigor e mais rigor para grupos de pessoas. Eu me lembrei agora que a citação do livro, nesse texto, a gente tem que lembrar, a gente disse no início, que esse texto de Apocalipse, ele também é uma mensagem para a igreja. Ele também é uma mensagem para aquele povo daquela época. Então, a citação do livro não quer dizer que alguém pode ser salvo, mas a citação do livro deixa claro para nós que, se você não estiver nesse livro, você vai participar desse julgamento. Somente isso. É somente isso, e Apocalipse tem que ter uma aplicação para nós, até porque foi escrito para as igrejas, né? Uma vez uma pessoa está assim, Apocalipse não foi escrito para não foi para quem? As 7 igrejas, começa com as 7 igrejas e finaliza, e essa é a mensagem escrita para as 7 igrejas, então é para a igreja de Cristo no geral. Então a gente tem esse juízo, né? Eu transmito algumas verdades, para a gente caminhar
a gente tem, parece, André, que uma coisa que eu gosto de comentar é que o juízo do grande trono branco, ou juízo final, ele acontece num lugar que não é nem céu nem terra. É verdade. Porque, voltando um pouco, quando o Senhor vai destruir Satanás lançando para o lago de fogo e enxofre, diz a Bíblia que cai fogo do céu. Só que Pedro diz que esses elementos que agora existem serão derretidos pelo fogo. Desfeitos. Então serão desfeitos e o Senhor criará um novo céu e uma nova terra em que habita a justiça. Então parece entender que há essa destruição ali, após o reino milenar, de céus e terra, e o Senhor e os ímpios estarão num lugar que não será céu nem será terra. Porque olha o que diz o texto diz assim: e vi os mortos, aí fala o Hades deu os seus mortos, a morte e o além, tudo isso, postos em pé diante do Senhor. Aí o texto diz assim: e fugiram-se os céus, a terra, isso. E não achou-se lugar para eles, e os mortos estavam julgados um a um diante do Senhor. Então eu gosto de uma posição de um teólogo chamado John Samuel Feiber, que ele diz assim: olha a arrogância daquelas pessoas, que elas só estão ali em pé porque Deus está sustentando. Aí ele diz assim: a arrogância delas ali, não tem terra para elas pisarem, não estão nos céus, elas estão sustentadas em algum lugar. E quem sustenta? Ele fala: o próprio Deus está sustentando para as julgadas. Então ele fala assim: olha a prepotência, a arrogância delas ali sustentadas diante do Senhor, e talvez haja questionamento, né? Mas eu fiz isso, eu fiz aquilo outro, eu fiz bondade, eu fiz tal coisa, e o Senhor, com o seu livro da vida ali, né, escrito antes da fundação do mundo, comprovando que elas não tinham os nomes lá. Isso mesmo. E a gente encontra capítulo 20, capítulo 21, capítulo 21 e capítulo 22, a criação de um novo céu, de uma nova terra, um novo universo. E eu gosto de falar sobre 3 verdades: um novo universo, né, que é novo céu e nova terra. Sim. Aí eu falo de a nova Jerusalém que desce do céu. Ela não é criada nesse momento, o texto fala que ela desceu do céu. Isso. Ela já existe. Ela já existe. Ela recebe o título de Nova Jerusalém, né? Isso. Mas ela já existe. Então ela desce dos céus e a Bíblia mostra características como se fosse o Éden passado, só que glorificado. Então tem a árvore da vida, tem rio da vida, Isso. tem essas questões, tem pedras preciosas, conforme tinha lá também. Então eu falo sobre essas 3 verdades: um novo universo, uma nova cidade e um novo Éden, que corresponde à cidade, né? É verdade. É um tempo que mostra claramente que a morte não existe não mais. Não haverá choro, pranto. Não haverá choro, pranto, né? Deus será tudo em todos. Reinaremos com o Senhor, veremos a face do Senhor, né? É a vitória final. É a vitória final e definitiva. É o momento onde Apocalipse mostra que no final nós vencemos. Isso mesmo. Então, queridos, não tenha mais medo de Apocalipse. Apocalipse, conforme vocês estão vendo aqui, é um livro de muita vitória, né? Graça. Agora, se você faz parte do grupo dos salvos, né? Do grupo que pertence a Deus. Para a gente fechar, Apocalipse 22, verso 12, diz algo interessante. 22, verso 17, André. Diz algo muito interessante, que eu denomino de um duplo clamor pelo retorno do rei. Lá é dito assim: o Espírito, nessa versão diz, e a esposa dizem: vem. Amém. Então o duplo clamor, o Espírito Santo está dentro de nós, e nós que somos a noiva do Senhor, iremos nos casar com o Senhor, diz que está clamando pelo retorno do rei, vem. E é até evangelístico, viu? Pode ler aí. 17, não é isso? Isso. E o Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Aí novamente é uma aplicação contextual. Venham, quem quiser, venham beber de graça da água da vida. Isso aí é uma mensagem evangelística, André. Quem disse que Apocalipse não tem evangelização? Amém. Então tem também. E finaliza com João dizendo: vem, Senhor Jesus. Lindo, esse é o texto de Apocalipse. Eu quero finalizar com Amém. isso, né? Ele diz no versículo 20: aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Glória a Deus. Maranata. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Amém, André. Deus abençoe você. Amém, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Um comentário completo aí. Amém. Bem resumido, mas é um comentário completo de Apocalipse, dado aí pelo meu mestre Saulo. Ele tem livros escritos que falam claramente sobre esse tema. Eu vou deixar a dica do livro aqui. E eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, você curte aí, você compartilha esse canal aí, porque o intuito desse canal é levar a palavra de Deus, é ensinar a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é para meditar.